Você trouxe a tua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Eclesiastes, capítulo de número 9. Nós vamos ler o versículo 10, e é uma passagem já conhecida. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Eclesiastes. A sugestão pelas características é que foi Salomão, mas seria irresponsabilidade minha afirmar que foi Salomão. Salomão escreveu o livro de Provérbios quando ele já estava na sua meia-idade, e ele tinha frases conhecidas na época, frases conclusivas. Salomão também escreveu o livro de Cantares quando ele vivia na sua vida uma juventude amorosa, o desfrutar da vida permitido por Deus. E possivelmente ele tenha escrito o livro de Eclesiastes, que significa uma assembleia, onde ele já é idoso, onde ele escreve ali que tudo que há debaixo do sol é vaidade, é ego nosso, e ele diz que há tempo para todas as coisas, e que nós devemos viver a vida na nossa idade. Ele fala para ter uma vida principalmente de um relacionamento com Deus, e ele vai dizer isso no capítulo 12, para você servir a Deus, principalmente enquanto você for novo, porque vai chegar um momento que você vai querer fazer algumas coisas e você não vai ter acesso. Amém? A minha tradução, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, que é para onde vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Amém? Assente-se, por favor. Eu vi uma conversa, eu não lembro se foi em rede social, aonde foi, mas eu achei interessante a conversa. Era um jovem que chegava para o seu avô, ele estava namorando e estava tendo sérios problemas de namoro. Então ele chega para o seu avô, que já tem mais de 50 anos de casado, e ele fala para o avô: avô, como é que vocês conseguiram ficar tanto tempo assim casado, você e a avó? Como é que vocês conseguem ficar tanto tempo junto assim? Aí o avô olha para ele e fala: meu filho, é que eu vim de um tempo em que quando as coisas quebravam, a gente consertava. E hoje, vocês estão vivendo num tempo que quando as coisas quebram, vocês trocam. Tudo é muito descartável. Bem, eu quero falar um pouco com você hoje sobre zelo, sobre consertar as coisas, sobre agir de uma forma preventiva para que as coisas durem nas nossas mãos. Se você observar bem na Bíblia, você conseguirá concordar comigo que todas as pessoas de sucesso na Bíblia tiveram várias características em comum. Todas essas pessoas. Primeiro, naturalmente, elas preservavam a companhia de Deus. Eu quero destacar uma em comum de todas essas pessoas de sucesso: o zelo. Ser uma pessoa zelosa com tudo que lhe vem à mão. No dicionário, a palavra zelo significa dedicação intensa, cuidado, ciúmes, mas não um ciúmes egoísta, é um ciúmes de zelo, cuidados caprichosos. Aí eu entendo que uma pessoa zelosa, ela se identifica com Deus, porque Deus sim, Ele é zeloso. Porque não há como você amar sem você zelar. Não há como você dizer que ama e não obedece. Não há como você dizer que ama e não respeita. Esse negócio de dizer que ama, mas não cuida direito, tem que ser reparado, tem que ser retratado. Esse negócio de dizer que ama, mas eu não estou,
Eu acho interessante como várias pessoas, às vezes, num período da vida, chegam para mim e falam: pastor, eu te amo de paixão, pastor, eu te amo de coração. E eu brinco daquele jeito colérico, irônico, eu falo: que nada. Na primeira invertida, não ama nada, se afasta da igreja, se afasta de tudo, não sabe? Capaz mesmo. Meu irmão, eu sei que tem as questões de maturidade de todos nós, tem a fase de cada um de nós. Mas quantos de nós já não ouviram juras de amor? Quantos de nós já não ouvimos propostas incríveis de patrões, respostas incríveis de funcionários? Quantos de nós já não vimos e ouvimos coisas que nós criamos expectativas muito grandes? Mas, no decorrer da caminhada, nós percebemos uma falta de zelo. Nós percebemos um transbordar de egoísmo. Eu já vi muitas pessoas que dizem amar as almas, mas nas primeiras provações, essas pessoas abandonam essa frase. Eu amo a alma. Mas você ama a alma de que tipo? Você tem uma conversa com a pessoa, no momento que ela está de crise, e ela aceita Jesus com você, e depois você nunca mais vê ela. O que é amar almas para você? O que é amar uma pessoa para você? Se não sempre trabalhar em favor de que esta vida melhore, se ajuste. Meu irmão, eu aprendi na vida que a gente pode ter várias vezes muitos defeitos até, mas ser zeloso é um sinal de uma pessoa de valor. Eu posso ter vários defeitos, mas eu aprendi a ser zeloso com aquilo que Deus me confiou. Porque quem zela, meu irmão, tem ciúme, mas não um ciúme egoísta, como eu já disse. É de cuidado, que vá bem, não egoísta. E a gente percebe muitas pessoas que não fazem questão de nada que tem. Talvez você está fazendo essa campanha porque você quer algo de Deus, mas você tem cuidado do que Deus já te deu? Você tem zelado com o que Deus já te deu? Meu irmão, nós estamos sofrendo um período nesses últimos dias de que os lares estão sobrecarregados de um espírito chamado Jezabel. Uma falta de postura de líder no lar, que transborda um comportamento de rebeldia dentro do lar. A falta de postura gera insegurança em todo o lar e faz transbordar a desonra, faz transbordar a rebeldia, faz transbordar a rebelião, a estratégia que estraga as imagens, o que nós podemos chamar de alienação também. E a falta de postura, a procrastinação, a falta de decisão no período certo, faz com que os lares estejam absurdamente inquietos e perturbados. Faz com que esse espírito de Jezabel tome a frente, mas sem ter a unção, a autoridade para isso. E faz o tumulto gerar consequências pela geração seguinte, pelas referências erradas. Isso é, o filho mais velho, que deveria ser exemplo e cuidar do irmão mais novo, ele disputa com o irmão mais novo. O irmão mais novo, que deveria aprender, ele se rebela contra o pai e ele gasta a vida dissolutamente. E ainda se rebela o irmão mais velho, que diz ser contra o pai. Gente, comece a cuidar da tua casa para você ver se ela não fica bonita. Comece a cuidar do teu cônjuge para ver se um ajeita melhor. Já ouviu falar que não existe gente feia? Existe gente mal cuidada? Já ouviu falar que não existe gente feia, gente mal cuidada? Não tem um investimento, não tem uma ajuda, não tem uma palavra de incentivo, não tem uma postura que melhore, não tem nada. O que tem é apenas
Algumas pessoas também colaboram com isso, né? Vão deixar outro cônjuge frustrado, porque não tem zelo pelo próprio corpo, pelo próprio odor do corpo. Não tem zelo por nada, por nenhum tipo de cuidado. Não tem zelo pelas palavras que usa. Não tem zelo pela forma como trata as filhas, os filhos. Não tem zelo pela questão financeira, da estrutura familiar. Então, naturalmente, existirão respostas. Como eu disse, talvez você está fazendo essa campanha porque quer algo novo de Deus. Mas Deus está falando bem claro para você. Você tem cuidado daquilo que eu tenho dado para você? Daquilo que eu já dei para você? Você tem cuidado? Você vai ver se essa empresa que você tem, se você zelar por ela, ela não vai te dar retorno. E ela vai te dar muito retorno. Muito retorno. Tem um eletricista conhecido meu, que eu penso assim, meu Deus, deu um problema no carro ou na caminhonete, eu vou ter que levar lá. Meu Deus, mas é careiro aquele cara. Aí você pensa, mas ele resolve e é uma vez. É uma vez de serviço. Você não precisa ficar voltando nem nada. E às vezes você vai no mais em conta, você chega lá, daqui a pouco uma coisa que não descobre, não era aquilo, era aquela outra coisa, e a situação embaralha toda. Isso é, às vezes você vê uma pessoa simples, mas que ela zela pela mão de obra dela. Ela zela pelo trabalho dela. O valor é alto porque isso se chama zelo. E você faz questão de pagar por essa segurança. Porque alguém está zelando. E se você zela por um bem teu, você também vai fazer questão de pagar isso. Agora tem pessoas que não valorizam nada. Você já viu aqueles profissionais que vão fazer serviço na tua casa e deixam tudo bagunçado, uma sujeira nojenta? Aqueles que vão fazer serviço na tua rua, pode ser eletricista, pode ser pedreiro, pode ser o que for, e deixa tudo atrapalhado. Aquelas pessoas que estão para cuidar dos teus documentos e deixa tudo errado. Não sabe data, nunca pode atender, não retorna no tempo certo. Você já parou para pensar o quanto essas pessoas não têm zelo? Você não vai lá de novo. Eu acho interessante. Esse tempo atrás eu passei numa transfunção e o homem falou bem assim, pois é, nós estamos tentando aqui, falta espaço, falta isso, falta aquilo. Daí já tem uma transfunção de mais tempo, né, no mercado aqui no bairro, daí fica difícil. Mas você chega 9 horas, 9 e pouco da manhã, o material de construção do rapaz está fechado. Você vai naquele que ele reclamou porque está mais tempo, não é 8 horas que abre, é 10 para as 8, está tudo aberto. E o que você precisa, se não tem ali, fala, eu posso conseguir para você depois, eu levo para você. Isso se chama zelo. E algumas pessoas só ficam sentadas, chorando da vida, mas não fazem nada para melhorar. Uma coisa é certa, ficar na cama, reclamando da vida, no sofá, reclamando da vida, não vai mudar nada. Jogar o telefone na parede, dar soco na parede, dizer que vai se matar, manipular uma ideia, não vai mudar nada. Aliás, vai mudar, vai piorar, vai aumentar a dívida, o transtorno, o cansaço. Meu irmão, existem coisas que são da nossa responsabilidade. Muitas coisas. Eu aprendi que unção tem a ver com propósito de vida. A unção é a capacidade de Deus por algo. E a unção divina, ela tem algo interessante, que centraliza ela. A unção tem o propósito de atração de pessoas. A unção, ela vai atrair pessoas. Por exemplo, Moisés tinha uma unção incrível de Deus. E 2 milhões de pessoas o seguiam. Jesus, a maior unção que já existiu. E você vai perceber a unção da pessoa pela atração dela. E isso é evolutivo. E aquilo que Deus confiou para você como responsabilidade, às vezes você não gosta da imagem que você vê. Porque quando um filho teu falha, é você que falha. Quando aquilo que está debaixo da tua responsabilidade falha, é você que falha. A resposta final acaba sendo sua.
Eu achei interessante um dia, quando eu era novo e trabalhava na recepção do hospital, chegou um homem e estava passando, eu falei, Senhor, o senhor precisa se identificar, por favor, aqui na portaria. E ele falou, por quê? Por que eu tenho que me identificar? Eu estou pagando isso aqui. Eu falei, é justamente para honrar o que o senhor está pagando, porque é para a proteção do seu familiar ou do paciente que está aqui. Ele, agora eu vi que você está preparado para trabalhar aqui. Eu não fui grosso, eu mostrei zelo. Agora, se ele fizesse isso, eu falei, ei, quem está pensando que você é, cara? Você está pensando que você é melhor que eu? Porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou não sei o que eu sou? Um funcionário, ele ia queimar o filme de toda uma instituição, por causa de uma má preparação, uma falta de zelo. E no final das contas, alguém ia sair dali e ia falar, eu não volto nesse hospital porque esse hospital não presta. Como assim não presta? Um hospital centenário não presta? Não, porque eu fui mal atendido lá. Então a resposta final é da gente, daquilo que nós somos responsáveis. Quando um filho da gente erra, quando alguém da equipe, quando a igreja, quando a resposta, quando você não gosta da imagem que você vê, é sinal de que você precisa buscar uma nova imagem. Isso é, buscar a transformação dessa imagem. Às vezes, então, eu não me agrado da minha imagem e eu tenho que melhorar. Porque você vê, às vezes, uma situação ou outra de um filho falando como você fala e você, puxa, isso não foi legal, eu tenho que melhorar nisso. Às vezes você vê uma falta de zelo ou um comportamento folgado e você pensa, eu tenho que melhorar nisso. E eu tenho comigo que Deus olhou para a humanidade e Ele não viu a sua imagem refletida, Ele viu a sua imagem distorcida. E Ele tem trabalhado incansavelmente para nós sermos semelhantes a Ele. Porque se formos semelhantes a Ele, meu irmão, as respostas eternas estarão diante de nós. Uma vez, Felipe chega para Jesus e fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E o que Jesus diz? Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês não perceberam? A imagem, a semelhança de Deus. Eu olho para Davi na Bíblia e eu vejo a imagem do cuidado de Deus. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Isso não significa que como homem ele não errou. Mas Davi, para você ter uma ideia, a Bíblia é muito educada em falar, diz que Saul, ele foi numa caverna, num período de perseguição, aliviar o seu ventre. Mas Davi estava naquela caverna. Ele pegou uma orla do seu manto e cortou aquilo. E depois, lá na frente, ele mostrou para o rei. E ele disse, se eu quisesse, eu teria te matado. Foram 2 vezes isso. O Senhor está me caçando para me matar. Mas Deus te entregou nas minhas mãos 2 vezes. E eu não te fiz o mal, mesmo você querendo o meu mal. Eu nunca te fiz mal. Isso é, Davi, ele respeitou a unção, ele respeitou a imagem, ele respeitou a figura. Agora tem mulher que tem chifre na cabeça no sentido de peitar, não honra nenhuma vez, nada está bom, tudo é rebelião. Tem marido que não honra líder nenhum, não honra a família porque não passa segurança nenhuma. Tem filho ou filha que só na frente, por um receio, ou seja o que for, que honra, mas dentro de si carrega uma insatisfação de inveja, uma satisfação que nós podemos denotar como inveja. Vive comparando a sua vida com as fotos de outras meninas em redes sociais ou outros meninos em redes sociais. Eu digo para você que Davi tinha um coração segundo de Deus, porque ele tinha um coração perdoador, porque ele tinha um coração grato a Deus, porque ele tinha um coração ligado a Deus nas suas emoções. Eu olho para José na Bíblia e eu percebo Deus também perdoando aquele que ofendeu. Eu vejo José na Bíblia, lá no Velho Testamento, um homem zeloso. Na casa do seu pai,
zeloso com as ovelhas. Na prisão, zeloso. Escravo de Potifar, zeloso com tudo que lhe foi confiado. E mesmo numa prisão, meu irmão, honrando as coisas que Deus lhe entregava para fazer. Até que ele foi parar no trono de Faraó. Faraó disse: olha, só no trono eu serei maior que ele. Aliás, não era no trono de Faraó que ele foi parar. Ele foi parar numa liderança do Egito. Faraó disse: somente no trono eu serei maior que ele. Se eu estiver fora do trono, ele é maior que eu, nas decisões. Ele foi zeloso. José, mesmo num povo gentil ali, estrangeiro, como estrangeiro, José foi zeloso e Deus honrou tudo isso. Às vezes, por um comportamento medíocre, de insatisfação, algumas coisas são colocadas nas tuas mãos. E às vezes você pensa assim: bem, está aí, não vou nem cuidar direito, está aí, como é que fulano tem esse carro? Como é que Beltrano tem essa casa? Como é que outro está num bairro não sei o quê? Como é que a esposa, o marido, é assim, e é isso. Isso se chama inveja. E a inveja consome a pessoa. Se você zelar, você pode ter pessoas como inspiração, mas não por inveja. Eu olho para José e eu vejo alguém que teve zelo por todas as coisas que lhe foram entregues. Eu olho para Paulo e eu vejo a imagem do zelo, no cuidado que ele teve pelas coisas de Deus. Paulo, meu irmão, não tinha hora, não tinha dia, não tinha condição. Ele zelava pela palavra de Deus. Ele estava preso, algemado a guardas pretorianos que revezavam em turnos. E quando ele escreveu a carta aos Filipenses, ele diz: olha, eu agradeço a Deus por esse momento, porque de alguma forma Cristo pode ser glorificado aqui. Porque senão, como que esses guardas iriam escutar o evangelho se não fosse por essa minha condição? As minhas algemas têm inspirado a muitos. Ele sabia enxergar a oportunidade, porque ele era zeloso. Agora, algumas pessoas, meu irmão, por falta de visão, sempre pensam assim: não vou pregar para duas pessoas, não, porque eu tenho pouca idade, olha aqui, eu nem consigo tal coisa. Gente dengosa, gente manhosa, acho que terá retorno para a vida, pelo amor de Deus. Você tem zelado pelas coisas de Deus? Você tem zelado por sua obra? Você tem zelado nas coisas que Ele te confiou? Mateus capítulo 25, versículo 21. Seja fiel no pouco, e no muito será. Você já conhece isso, né? No muito será colocado. No muito será colocado. Primeiro ponto que eu vejo especificamente, para ser curto com você: o zelo faz a gente ver os detalhes. Se você olha para tudo que existe, a gente passa reto a muita coisa. Mas se você arrancar uma grama, e você olhar uma grama, um matinho, um capim, você vai ver quantos detalhes tem aquilo, gente. Só o fato de você observar que não existe uma digital igual, você já vê a quantidade de detalhes que formam as coisas. Um Deus zeloso, um Deus que trabalhou de uma forma muito zelosa. Algumas pessoas que não enxergam com zelo, desvalorizam. Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez eu vi uma história, eu acredito que foi um fato antigo, de um homem que estava cansado do sítio dele, e ele queria vender o sítio dele. Então ele chamou um poeta, ele falou: cara, eu sou vendedor, mas sinceramente eu não vejo valor aqui. Você que é poeta, eu queria que você escrevesse alguma coisa aqui para me inspirar, para eu colocar à venda esse sítio meu aqui. E o homem chegou por ele, ficou um tempo observando, um tempo ali, e daí mandou a carta para ele, sugerindo: vende-se sítio na localidade que durante a tarde o sol bate dessa forma. Às manhãs, com o nevoeiro, o lago faz isso, e as árvores dessa forma. As cerejeiras, ao findar da tarde, fazem isso.
As flores que caem da primavera, em cima disso é dessa forma. E o gramado estonteante que acompanha ali a vista dos cavalos felizes ao redor, será sua pela simples bagatela de. Ele descreve dos passarinhos, ele descreve no final da tarde o que acontece com aqueles jacus que aparecem ali, que aparece tal coisa, aqueles... O homem, dono do sítio, olhou aquilo, ficou quieto. Depois de um tempo, o poeta ligou para ele e falou: daí, meu amigo, vendeu o sítio? Ajudou? Ele: rapaz, depois do que você escreveu, desisti de vender. Porque eu não estava observando o valor dessas coisas. Eu não tinha prestado atenção em tantas coisas boas que tinha a chácara e você prestou atenção. Às vezes, a gente só presta atenção depois que a gente perde. Eu vejo algumas músicas de pessoas que cantam para outras pessoas que faleceram. Eu vi uma música do Roberto Carlos uma vez que ele falava para a ex-mulher dele, dos detalhes dela, a importância dela. Uma música do Tim que falava da filha dele. Aquela música do Nelson Gonçalves que fala do pai dele. Aquela cadeira velha, o seu bandolim, que o pai dele, que ficava sentado, ficava contando histórias da vida naquela simplicidade. E às vezes nós não estamos observando os detalhes até a gente perder algumas coisas. Aí nós nos tornamos pessoas saudosistas. Isso é, antigamente que era bom, mas hoje é antigamente. Por quê? Porque daqui a alguns dias vai ser antigamente. E talvez a gente não tenha desfrutado como deveria desfrutar. Então, o zelo faz a gente ver os detalhes. Faz ver os detalhes. Segundo, o zelo faz a gente ter uma visão lá na frente. Isso é, você olha para o teu filho, para a tua filha, e o zelo que você tem por ele e por ela, nas coisas que fala, que faz, você está em cima, porque você olha lá na frente uma pessoa formada, uma pessoa bem casada, uma pessoa que vai evitar sofrimentos que você não conseguiu evitar pela própria ignorância. O zelo faz a gente olhar lá na frente, e faz você buscar a nobreza daquilo que você está vendo lá na frente, nesses detalhes. Terceiro ponto, o zelo faz você não ser medíocre. O que é medíocre, pastor? É fazer o básico só, estar na média. Medíocre, fazer só a média. Olha, eu vi uma frase esses dias que eu compartilhei nas redes sociais que diz que por trás de um CNPJ bem-sucedido existe um CPF que nunca desistiu. Ninguém vai alcançar o sucesso em nada sem fazer mais do que lhe é obrigação, vamos dizer assim. Ou você acha que você tem horário comercial na tua casa? Você acha que tem horário comercial na tua fé? Não tem horário, meu irmão, na tua fé. Não tem horário para aquilo que Deus confiou. Né? Então, naturalmente, seja o que for que aconteça, naturalmente a gente precisa dormir, né? Eu não estou dizendo isso, mas se você observar, quantas noites a gente já ficou acordado, zelando por pessoas, por situações e por tudo mais, mas algumas pessoas conseguem ser medíocres em tudo que fazem. Você acha que um patrão, ele vai dar uma vantagem financeira para um funcionário, ou um cargo de responsabilidade, se o funcionário ele não é comprometido com a empresa, só faz exatamente o básico. Se o teu patrão ele lucra, você vai lucrar também. Se você, meu irmão, não for valorizado, vai alguém, por esse patrão, alguém vai valorizar você. Mas isso se chama comprometimento. Se chama zelo. Zelo. Qual que é a missão que foi confiada a você? Eu vou perguntar mais uma vez. Qual que foi a missão confiada a você? Você acha que você vai alcançar o sucesso fazendo só o básico?
Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que se você ou se a humanidade fizesse só o básico, a humanidade não tinha nem saído da caverna. Nós precisamos ser ousados, nós precisamos ser determinados, nós precisamos, meu irmão, ser aplicados. Se você quiser avançar na tua vida, se você quiser deixar um legado. Existia uma mulher que estava há 12 anos sofrendo uma doença, um fluxo de sangue. Ela estava cansada, abandonada, à beira do caminho. Ela ouviu falar de Jesus e ela não ficou prostrada, ela não ficou sentada, acomodada. A fé que nos liga a Deus fez com que ela levantasse e tocasse. Jesus falou, mas peraí, está todo mundo me tocando, né? Jesus está passando ali, opa, alguém me tocou. Os apóstolos, um deles disse, peraí, senhor, o senhor deve estar atirando, né? A multidão está te espremendo, o senhor fala, alguém te tocou? Ele fala, não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Esse comportamento, ele chama a atenção de pessoas. Esse comportamento chama a atenção no mundo espiritual. Deus é justo. Deus é compensador, indenizador. Deus abençoa quem zela. Deus abençoa assim quem tem visão. Alguém vai enxergar o teu valor, mas esse primeiro é Deus. E às vezes você quer ficar chamando a atenção de pessoas e não chama a atenção de Deus. Escute o que eu estou falando. Eu olho para a Bíblia e eu vejo João Batista refletindo a voz de Deus aonde é um deserto, no meio de um deserto, no meio da solidão de pessoas. Deus colocou uma voz lá, isso é zelo. Eu preciso ver Deus em você e você precisa ver Deus em mim, mas mais de Deus e menos de mim. Eu vejo Deus refletindo a confiança, a humildade, uma segurança. A imagem de Deus, ela precisa habitar em nós. As respostas de Deus precisam habitar em nós e através de nós. E se uma pessoa é cristã, essa pessoa vai apresentar o que nós chamamos de zelo. Spurgeon tem uma frase que eu já repeti várias vezes aqui. Ou a pessoa é um cristão, se a pessoa diz que é cristão, ou ela é um missionário, ou ela é um impostor. Ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Porque se é um cristão, mini Cristo, você vai amar almas e você vai cuidar daquilo que Deus lhe confiou da melhor forma possível. Agora, sabe o que o inimigo quer fazer? Ele quer destruir a imagem das coisas para que você não tenha zelo. Ele quer destruir a imagem de figuras, de referências, ou talvez até de coisas, para que você não tenha zelo nenhum. E aí chega alguém e olha a importância daquilo, olha a qualidade daquilo e dá a devida importância. Meu irmão, eu já cansei de ganhar plantas, flores, que estavam morrendo na casa dos outros. Eles falaram, pastor, você gosta de flor? Leva. E eu levo para casa, e eu podo, e eu coloco adubo, e eu mudo, entro na internet e vejo se gosta de muito sol, pouco sol, nada de sol, muita água, pouca água, e daqui a pouco aquela flor está estonteante, está bonita. Você precisa enxergar o valor. Às vezes você olha uma pessoa dependente química, e as pessoas só dizem assim, não vale o feijão que come. Mas nem essa pessoa enxerga o próprio valor. Mas você enxerga um diamante dentro daquela pedra bruta. Deus ama aquela alma. Deus ama aquela alma. Existe algo de valor ali. Deus, Ele quer criar em você olhos de zelo. Hoje você vai refletir esta força, essa fé, essa imagem.
porque Jesus vive em você. Jesus vive, Jesus mora em você. O reino de Deus está dentro de você, e você é capaz de enxergar valor onde ninguém enxerga. Você luta, você cuida, você molda onde ninguém estava enxergando aquilo, meu irmão. Deus te deu uma visão, Deus te deu um insígnia, Deus te deu uma missão. E hoje, meu irmão, eu quero que você comece a zelar. Eu quero que você comece a observar os detalhes. Deus vai abrir os teus olhos, e Deus vai abrir os olhos de pessoas sobre tudo isso.